Olá, você de casa! Nós estamos aqui no CRAS Convida. O CRAS 1 pensou essa iniciativa para viabilizar, tornar mais fácil chegar até você de casa informações, para que nesse período de pandemia a gente pudesse também estar próximo dos nossos usuários, do Quixeramobim, trazendo informações, trazendo conteúdo. E hoje nós viemos falar de um tema muito importante que envolve o mês de maio, é o dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Meu nome é Thaula Nayara, eu sou psicóloga do CRAS 1 e hoje eu estou acompanhada de duas pessoas que também fazem parte da rede de proteção à criança e ao adolescente. Aqui do meu lado nós temos a Soraya Martins, que é coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha diretamente com as famílias, com as crianças, mulheres e idosos que estão passando por algum tipo de violência, algum tipo de violação de direitos. E o abuso sexual e a exploração se enquadram nisso, não é, Soraya? Então, também estamos aqui do meu outro lado, um conselheiro do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Eu estou conhecendo agora, a Soraya já conhece há muito tempo, então você pode se apresentar, por favor? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Elmo, né? Eu sou vice-presidente do Conselho de Direito, né? Juntamente com o Cândido, né? O Cândido é o nosso presidente, então nós estamos aí nessa empreitada, né? Para juntos traçarmos, né, as metas relacionadas ao dia 18 de maio. Bacana. Então, acho que para começar seria interessante falar um pouco de onde saiu essa data de 18 de maio. E para isso, acho que a Soraya poderia trazer um pouco da visão dela e contextualizar para a gente essa data. Olá, eu quero dizer que é um prazer enorme poder estar com vocês, tratando essa temática tão forte, né, e ao mesmo tempo impactante, mas necessário estar falando, necessário estar abordando. Bom, o 18 de maio é alusivo, né? Em 18 de maio de 1973 aconteceu um crime bárbaro com uma criança. O nome dessa criança é Araceli, é uma criança capixaba. Ela nasceu no Espírito Santo e essa criança, ela foi abusada, ela foi torturada, essa criança ela foi queimada, as diversas crueldades que você possa imaginar, essa criança sofreu. E esse crime, ele marcou bastante a sociedade da época e por muito tempo ficou impune, né? Os seus abusadores, eles nunca foram punidos, né, devidamente. E somente no ano de 2000 é que realmente a sociedade em conjunto, os órgãos, os conselhos, as entidades, eles se reuniram e resolveram, entenderam e trouxeram a situação da Araceli, né, para dar mais visibilidade. Para quê? Para que a sociedade pudesse estar falando, pudesse estar sensibilizando, pudesse estar entendendo, compreender quantas Araceles, quantos crimes bárbaros assim já aconteceram com crianças e adolescentes. Então é uma data alusiva, né? Nacionalmente, todos os órgãos, tanto as entidades como os conselhos, eles trabalham, a gente aproveita muito para enfatizar, para enfocar essa questão do abuso sexual. Isso é um tema que a gente trabalha o ano todo, né? A qualquer momento do ano a gente recebe denúncias, a gente faz ações educativas, mas no dia 18 de maio é reforçado, né, Soraya? É uma data que marca mais essa campanha. Bom, aqui em Quixeramobim, né, nós estamos fazendo assim 10 anos que a gente trabalha com muito enfoque o 18 de maio. Inclusive nós temos frutos, né, porque toda vez que nós trabalhamos, que nós enfocamos essa campanha, os números de denúncias tendem a aumentar.
né? Somente no ano de 2019 nós registramos entre Conselho Tutelar e CREAS 25 casos de abuso sexual, sendo que estudiosos dizem que para cada um caso notificado, 20 deixa de ser notificado. Então você faça um cálculo e realmente é assustador. Então é um tema que ainda envolve muito tabu, mas que é necessário a gente enfocar, a gente trabalhar, a gente sensibilizar as famílias, sensibilizar principalmente os pais, informar as crianças, os adolescentes sobre essa temática do abuso sexual. E aqui Xeramobim está mais uma vez, né, embora que num momento tão delicado de pandemia, né, onde nós sabemos que nossas crianças, nossos adolescentes estão em casa, as famílias estão praticamente em casa, mas a gente não pode deixar de abordar essa temática. E aí, você trouxe um pouco da importância dessa temática, né? Acho que em qualquer parte do território do Brasil, essa é uma temática muito relevante. E eu acho que seria interessante também o Elmo falar um pouco, enquanto conselheiro, como ele vê isso. A gente sabe que também para criança e para adolescente não é fácil fazer essa denúncia, não é, Elmo? Verdade. O que é que você tem que trazer para a gente, enquanto conselheiro, sobre isso? É interessante a gente destacar que no apoio, né, à criança e ao adolescente existe um conselho tutelar. A nossa cidade tem um conselho, né, composto por 5 conselheiros que trata de cuidar das crianças, né, que são violentadas, que são abusadas. E infelizmente a sociedade, de um modo geral, fecha os olhos para isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos. É importante que cada um participe, cada um denuncie, certo? Você presenciou ou até mesmo viu ou soube de uma violência sexual contra a criança ou adolescente, você pode ligar para o Disque 100, certo? É anônimo, é preservado o anonimato. Então não adianta você dizer, não é comigo, não, é com todo mundo, envolve toda a sociedade. Eu acho que a nossa sociedade, ela não pode ficar de fora disso, certo? Porque fazendo assim nós estaremos nos omitindo, certo? E destruindo o futuro da nossa, falando a nível de cidade, da nossa cidade. Porque essas crianças serão o futuro da nossa cidade. Então é importante que nós cuidemos, é importante que nós zelemos, né? O Conselho de Direito, ele trabalha para que todos os recursos, assim, de um modo direto e indireto, sejam voltados para esse momento, né? Defender o direito da criança, mobilizar a sociedade de um modo geral, para que todos possam abrir os olhos, né? A violência contra a criança, ela é real, ela é nociva e ela destrói o futuro da nossa cidade. Isso que você está trazendo é muito importante, na responsabilidade da sociedade como um todo, de combater o abuso sexual, a exploração sexual, qualquer tipo de violência contra a criança ou adolescente, né? E aí eu acho que seria interessante também trazer para quem está em casa a diferença entre abuso e exploração. Nem sempre todo mundo compreende bem a diferença, né? E como tratar cada uma dessas questões. Nós ainda enfrentamos muito a questão, como eu já citei, a questão do tabu, né? Assim, de achar que isso só acontece bem distante daqui, em outra cidade ou na família dos outros. Mas essa realidade, ela precisa ser compreendida, né? E realmente tornar uma diferenciação entre abuso e entre exploração sexual, né? A criança ou adolescente que sofreu exploração sexual, isso envolve dinheiro, né? Ou seja, aquela criança está sendo aliciada, tem um adulto geralmente por trás comandando isso, e alguém pode perguntar assim, isso já aconteceu aqui em Xerambim? Vocês já notificaram algum caso assim? E eu falo que sim, infelizmente nós já atendemos o grupo familiar inteiro. As meninas estavam sofrendo, estavam sendo exploradas sexualmente,
por um membro da família, né? Então envolve dinheiro, o adulto, ele principalmente ele está sendo beneficiado. Já o abuso sexual, ele pode ser intrafamiliar, ou seja, dentro de casa, né? Ou seja, geralmente praticado por aquelas pessoas que aquela pessoa dá confiança, né, da criança dentro de casa, né? Ou seja, a maioria, estudos dizem que a maioria dos abusos, né, infelizmente os estudos apontam que eles são praticados por pessoas bem próximas, pais, padrastos, tios, primos, pessoas de confiança que frequentam aquela casa, né? E que muitas vezes tem a confiança da mãe ou tem a confiança do pai de deixar a criança sozinha. Então, assim, com isso nós não queremos assim causar terror nem generalizar, né? Mas mover a atenção, que nós enquanto família tenhamos esse olho aberto, né? A Tauana daqui a pouco vai falar um pouco dos sinais que essa criança apresenta, esse adolescente. Não generalizamos também, mas a gente precisa ficar atento. Somos nós que estamos em casa, somos nós pais que temos que proteger, que temos que conversar com essa criança, que temos que sensibilizar, né? E também esse abuso sexual ele pode acontecer extrafamiliar, né? Com um vizinho ou com alguém de fora, tá certo? E que nem sempre esse abuso sexual ele envolve o contato físico. Porque às vezes, principalmente esse período de muita internet, que a gente precisa ficar atento, as mães precisam ficar atentas, né? Com quem é que essa criança está falando, está teclando, com quem é que esse adolescente, orientar, gente, a orientação ela é fundamental. E muitas vezes a gente entende assim por abuso, mas não teve toque físico, não aconteceu nada. Mas o abuso sexual ele não se fragmenta tão somente no toque físico, né? Ele pode acontecer de várias formas, né? Então, assim, cabe a nossa atenção, nosso entendimento, nosso discernimento, né? Mais do que nunca as famílias precisam estar atenciosas a isso. As mães precisam principalmente estarem atenciosas e não entender assim, vai acontecer com a família, porque nós já atendemos mães assim devastadas, se sentindo impotentes, se sentindo a pior pessoa do mundo, porque dizendo assim, eu não fui capaz, como? Eu não fui capaz de proteger minha filha que estava lá dormindo no meu quarto, né? Então, gente, são situações, são realidades que a gente tem que atentar, que a gente tem que se permitir amadurecer isso dentro de nós, é realidade. Abuso sexual existe, acontece, causa danos, traumas horríveis para o resto da vida. Eu costumo dizer que só Deus para apagar, que terapia é importante, aqui no CREAS nós atendemos, aqui no CREAS nós mobilizamos, temos uma equipe técnica com assistente social, psicólogo, advogado, né? Os CRAs têm as suas equipes compostas para orientação, para prevenção, mas eu falo, gente, são tão fortes. Uma vez que uma criança ela é abusada, uma adolescente ela é exposta a uma situação assim, os traumas, as marcas, elas ficam na alma, ou seja, a vida da pessoa ela é transformada para sempre. Então, o que a gente pode fazer hoje? Prevenir, né? Conversar com os nossos filhos abertamente sobre isso. Olha, cuidado, se oferecer isso e isso, né? Porque muitas vezes a maioria dos abusos extrafamiliar é porque o adulto ofereceu uma bala, o adulto ofereceu uma carona, né? E muitas vezes faltou orientação, né? Então eu deixo esse entendimento, né, entre abuso e exploração. Eu espero que tenha ficado claro.
Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.